Olá, crianças! Vamos corrigir nossa atividade de matemática. Revendo o que aprendi. Primeira questão. Em 1 litro há 1000 mililitros. Assim, que fração representa 1 mililitro em relação ao litro? Ou seja, crianças, queremos considerar uma parte de 1000. Então, nós representamos esta fração assim, 1 milésimo. Em 1 quilo há 1000 gramas. Que fração representa 1 grama em relação ao quilograma? Novamente, queremos considerar uma parte em relação a 1000. Então, teremos a fração 1 milésimo do grama. Mirela precisava separar na balança 3/4 de quilo de farinha de trigo para utilizar em uma receita. Se em 1 quilo tem 1000 gramas, quantos gramas ela tinha de separar? Então, vamos tirar a fração de quantidade, certo? Então, pegamos o total, dividimos pelo denominador e, em seguida, o resultado multiplicamos pelo numerador. Então, fica assim, 1000 dividido por 4, 250, vezes 3, 750. Então, Mirela separou 750 gramas de farinha. Um círculo foi dividido em 14 partes iguais, como você está observando. Metade dele foi colorida, conforme a figura está mostrando. Então, vamos responder. Que fração da figura está colorida? Então, se a metade foi colorida, crianças, qual é a metade de 14? 7. Então, temos a fração 7/14. Como lemos essa fração? Acabei de falar, né? 7/14. Que número deve ser colocado no lugar da letra X para que a igualdade fique verdadeira? Então, vamos ver. Observe que a segunda fração, ela diminuiu. Isso significa que houve uma divisão. Então, 7 dividido por quanto dá 1? 7 dividido por 7, né? Então, se foi por 7, quem aqui foi dividido por 7, que deu 2? O número 14, né? 14 dividido por 7 é igual a 2. Quarta questão. Para representar uma equivalência entre duas frações, o professor desenhou na lousa 2 círculos de mesmo tamanho. Dividiu o primeiro em 3 partes iguais e pintou uma delas. Então, nós temos aqui 1/3 neste inteiro. Dividiu o segundo em 6 partes iguais e pintou 2 dessas partes. Então, temos aqui a fração 2/6. Então, represente essa equivalência por meio de uma igualdade de frações. Por que igualdade, crianças? Porque nós estamos falando de frações equivalentes, tá? 1/3, que é esta primeira fração, ela é igual a 2/6. Veja que 1 vezes o 2 é 2. E 3 vezes o 2 também é 6. Então, 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Resolva as situações problema a seguir. Para ir de Curitiba até São Paulo, Júlia tinha de fazer 400 quilômetros. Quando ela fez 3/8 da distância, ela parou para abastecer. Quantos quilômetros ela percorreu? Que distância falta percorrer? Então, nós temos 2 perguntas e nós vamos responder a partir do primeiro cálculo, né? Primeiro, vamos calcular 3/8 de 400, que é a medida em metros em quilômetros que ela já percorreu, tá, crianças? Então, vamos fazer assim. 400 dividido por 8 dá 50. Esse resultado nós multiplicamos pelo numerador. Então, 3 vezes 50 é 150. Pronto, já temos a primeira resposta. Ela já percorreu 150 quilômetros, tá? E quanto falta para percorrer? Se o total é 400, nós tiramos o que ela já percorreu e o
que ainda falta é 250 quilômetros, tá? Então, ela já percorreu 150 quilômetros e ainda faltam percorrer 250. Ao receber salário mensal de 2.400, Paula verificou que gastava metade com despesas em casa e a terça parte do total com pagamento de uma parcela de compra de imóveis. Quanto do salário sobra para ela todos os meses? Então, vamos calcular. Então, ela gasta metade desse valor. Crianças, a metade representa 1/2. Então, é a divisão por 2, tá? Então, 2.400 dividido por 2, que dá 1.200. Então, ela gasta 1.200 com despesas em casa. E a terça parte do total. Qual é o total, crianças? 2.400. E a terça parte representa uma divisão por 3. Então, 2.400 dividido por 3 dá 800. Então, ela gasta R$800 com pagamento de parcela de imóveis, tá? Quanto dá 1.200 mais 800? Dá 2.000, tá? Então, pega o salário total, menos 2.000 que ela gasta com essas despesas, e o que sobra para ela é R$400, certo? Todos os meses. Sexta, escreva uma fração para cada número misto a seguir. Veja que aqui está pedindo apenas uma fração, né? Então, podemos simplesmente transformar esse número misto em fração imprópria, que é aquele processo bem simples, tá? Então, 2 inteiros e 2 sétimos. Você poderia simplesmente fazer assim. 2 vezes o 7, 14. Com mais 2, 16. Você poderia simplesmente, se fez, tá tudo certo, tá? Então, a resposta é 16 sétimos. Se você fez assim, tá certo. O nosso livro ele trouxe mais explicado e eu vou lembrar vocês desse processo. Então, 2 inteiros e 2 sétimos é o mesmo que 2 inteiros mais 2 sétimos, certo? Então, vamos transformar esse 2 inteiros em fração, com base nesse denominador. 1 inteiro seria 7 sétimos. Se são 2 inteiros, é o dobro, é 14 sétimos, tá? Aí, repetimos mais 2 sétimos e agora nós temos uma adição. 14 mais 2, 16 e repetimos o denominador. Deu o mesmo resultado que fazendo daquele modo como eu falei, tá? 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. Então, aqui é 6 quintos. Se você fez assim, tá ótimo. Mas vamos lembrar que esse processo, 1 inteiro e 1 quinto é o mesmo que 1 inteiro mais 1 quinto, tá? Quem é este inteiro? Com base nesse denominador, esse inteiro é 5 quintos, tá? Com base nesse denominador. Então, este inteiro é 5 quintos. Repetimos essa parte aqui, mais 1 quinto. 5 com mais 1, 6. Repetimos o denominador. Mesma resposta. Que você poderia ou fez 3 vezes 8, 24, com mais 3, 27 oitavos, tá? Nosso livro, vamos lá. 3 inteiros e 3 oitavos é o mesmo que 3 inteiros mais 3 oitavos. Quem é esse 3 inteiros? Que fração ele representa? Com base nesse denominador, se fosse 1 inteiro, seria 8 oitavos. 2 inteiros, o dobro de 8, 16 oitavos. 3 inteiros, o triplo de 8, 24 oitavos. Mais 3 oitavos. Agora vamos para uma adição. 7 mais 3, 24 mais 3, aliás, 27. Repetimos o denominador. Tá aqui a mesma resposta, tá? 1 inteiro e 2 sextos é o mesmo que 1 inteiro mais 2 sextos. Quem é este inteiro? Com base nesse denominador, é 6 sextos. Mais 2 sextos, repetindo aqui essa parte. 6 mais 2, 8. Repetimos o denominador, 8 sextos. No desenho, cada retângulo está dividido em 5 partes iguais. Observe a parte colorida
e responda. Parte colorida, crianças. Que número misto corresponde à parte colorida da figura? Número misto tem a parte inteira e a parte fracionária. Quantos inteiros temos aqui? 1, 2, 3. 3 inteiros e 2 quintos. Certo? A fração corresponde à parte colorida. Então, agora vamos transformar esse número misto em fração imprópria. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Né? Então, nós temos 17 partes pintadas de inteiros que estão divididos em 5 partes. Então, 17 quintos. Em um jogo de futebol, 12.800 torcedores assistiram à partida no estádio. Sabendo que 1/4 deles torcia pelo time visitante, quantos torciam pelo time da casa? Então, crianças, vamos observar a quantidade de torcedores, né? 1/4 torcia pelo time visitante e a outra parte torcia pelo time da casa. Então, nós vamos tirar 1/4 de 12.800, que são os torcedores do time visitante. O que sobrar, nós vamos tirar do total, que vai representar o time da casa, tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 12.800 dividido pelo denominador, 4, dividido vezes 1. Então, vezes 1 que é o numerador, mas nem precisa, né? Então, 12.800 dividido por 4 é 3.200. Vezes 1, 3.200. Então, 3.200 torciam pelo time visitante, tá? Então, nós pegamos o total de torcedores, tiramos os torcedores do time visitante e o que sobra, crianças, é 9.600 torcedores do time da casa, certo? A avó de Gilson tem 84 anos e o pai dele tem 7/12 da idade da avó. Se Gilson tem 40 anos a menos do que o pai, qual é a idade de Gilson? Então, nós temos aqui um probleminha que precisamos pensar, certo? Então, partindo da idade da avó de Gilson, vamos saber qual é a idade do pai dele, tá? O pai tem 7/12 da idade da avó. Então, vamos tirar esses 7/12 para saber que idade é essa do pai de Gilson. Então, a avó tem 84 anos, o pai tem 7/12 da idade da avó. Então, calculamos 84 dividido por 12, que é o denominador, que dá 7, vezes o numerador, que dá 49, o resultado desse cálculo. Então, o pai de Gilson tem 49 anos, tá? Gilson, ele tem 40 anos a menos que o pai. Então, 49 é a idade do pai, menos 40. Descobrimos, então, a idade de Gilson, crianças, que é 9 anos, tá? Com probleminhas assim, é bom organizar como eu fiz, porque você chega ao resultado sem nenhuma falha. Os 4 retângulos a seguir tem o mesmo tamanho, como você observa aqui, ó. Cada um foi dividido em partes iguais. Observe-os e faça o que se pede. Escreva em ordem crescente as frações que representam as partes coloridas da figura. Então, observe. Que fração é essa, crianças? Uma parte de um total de 2, então é 1/2. E esta? 2 partes de um total de 3, 2/3. E essa? 3 partes de um total de 4, 3/4. E esta aqui? 4 partes de um total de 5, 4/5. Então, aí estão todas elas, tá? Agora vamos seguindo estas retas, esses inteiros aqui. Vamos só colocar na reta abaixo cada fração, tá?
O meio é referente a esta fração. Essa daqui é 2/3 aqui no local. Essa é 3/4. E esta é 4/5, certo?